De acordo com o autor de um dos salmos, diz o tolo em seu coração, não há Deus. Eu afirmo que esse texto, esse versículo, se aplica muito mais a certos religiosos do que aos ateus. Menos de 5% das pessoas que dizem em seu coração não há Deus são ateus. A grande maioria são de religiosos. Vou explicar neste vídeo. Em primeiro lugar, eu queria explicar uma coisa. Deus, ele precisa que as pessoas o reconheçam? Sim ou não? É necessário explicar antes uma questão teológica que foi explicada pelo teólogo e filósofo medieval judeu, né, Moisés Maimônides, grande escritor, que em um livro seu chamado Mishneh Torah, ele explicou que, na verdade, todas as passagens bíblicas que afirmam que Deus possui corpo, mão, pé, asas, ou que ele se irritou, ou que ele se arrependeu, ou que ele ama, etc, 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 todas elas são figuras de linguagem e metáfora para que o ser humano entenda, e não que Deus tenha de fato essas características humanas e físicas. Por quê? Porque essas características são de criatura e não do Criador. Ora, preste atenção. Como é possível que Deus tenha sentimentos, raiva, arrependimento e tal, se ele é o criador dessas coisas? Quem criou a vaidade? Deus. Deus criou a vaidade, porque ele é o criador de todas as coisas. Então, ele também criou a vaidade. Se ele criou a vaidade, ele pode ter vaidade, sim ou não? Não. Se ele é o criador da vaidade, como é que ele pode ser vaidoso? Ele não é vaidoso, não é? Então Deus não é vaidoso. Se Deus não é vaidoso, ele não necessita que os seres humanos o reconheçam. Ele não é, fulano ali não gosta de mim não, né? Ele não tem isso. Ele não está olhando assim para aquele seu vizinho que é ateu para mandar assim um raio na cabeça dele ou um câncer na família dele. Não, ele não está com marcação em cima de fulano porque é ateu. Como tem gente que pensa que é assim, não é? Tem gente, eu já tive a oportunidade de estar em um ambiente em que alguém disse ser ateu, né? Todas as outras pessoas, quando alguém diz que é ateu, ficam assim, com um olho desse tamanho. Cara, eu não acredito. Como é possível que uma pessoa seja ateia? Não, isso não é ateu, não. Isso aí só faz dizer que é ateu. Coisa desse tipo, não é? Por quê? Porque eles acham que é, assim, uma blasfêmia apocalíptica uma pessoa se dizer ateu. Mas aí eu pergunto, ofende Deus alguém dizer ser ateu? Não, Deus, a criação está aqui, Deus está aqui. Deus, ele não tem vaidade. Deus, ele é autossuficiente. As nossas ações, boas e más, não afetam Deus. Se nós pararmos de existir toda a espécie humana neste exato momento, isso não afetou Deus. Então, Deus não se importa porque fulano é ateu, cicrano é ateu. Ele não se importa. Agora, quando o salmista diz o tolo em seu coração, não há Deus, isso se aplica muito mais a certa qualidade de religiosos do que a ateus. Por quê? Porque quando você se comporta de modo a não refletir a existência de Deus, você está negando a existência de Deus. Você está dizendo, eu não vou ser castigado, eu não tenho nada disso, eu não vou ser castigado. É ou não é? Quando você diz que é religioso, mas bate na mulher, você está agindo como se Deus existisse? Quando você é religioso e faz fraudes, você está agindo como se Deus existisse para castigar você?
Quando você diz que é religioso e deixa seu filho ser um bandido, se acompanhar com más influências, ou você está aí todo imoral, ou você é um oportunista que dá rasteira nas pessoas para se dar bem, como tem muita gente aí que é Jesus, Deus, não sei o quê, de noite e de dia está aí dando rasteira nas pessoas para se dar bem na vida, não é? E usando o nomezinho de Deus e de religião aí, não é? É interessante. Quando o salmista diz o tolo em seu coração não a Deus, ele não estava se referindo só a pessoas que dizem, eu não acredito em Deus não. Naquela época talvez nem existissem tantos. Né? Ele se referia a pessoas que agem como se não houvesse castigo, como se não houvesse julgamento, como se não houvesse recompensa pelos atos humanos. E tem muitos religiosos, muita gente aí falando em Deus na internet para ser bem visto. Não sei que da vitória de Deus, não sei que Deus me deu a vitória para ganhar elogio e curtida na internet. Onde é que está escrito nas escrituras que Deus quer que nós sejamos competitivos ou que Deus quer que nós humilhemos as outras pessoas com as nossas vitórias, como vocês aí estão dizendo? Em lugar nenhum está dito isso. Muito pelo contrário. Existe um versículo, Miqueias, capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz esse versículo que Deus quer 3 coisas da humanidade. Essas 3 coisas são fazer a coisa certa. Tem muitos ateus que fazem a coisa certa, tem muitos religiosos que não fazem a coisa certa, tá certo? 2, amar a generosidade, o amor, a benignidade, ser do bem. Tem muitos religiosos aí que são cobras, tá certo? Vou logo dizendo a verdade. Tem muita gente aí que fala, Jesus, não sei o que, eles são cobra, capaz de prejudicar uma pessoa. Eu conheço pessoas assim. E a terceira coisa é humildade. Não ser altivo, não ser uma pessoa que acha que o mundo todo gira em torno dela. Tem gente que está aí na internet, que fala em Deus e não sei o quê, que acha que o mundo gira em torno dela. Acha que todo mundo está morrendo de inveja, de ódio dela, porque ela é uma estrela, ela é assim, Deus está fazendo ela o primeiro. Deixa de usar Deus em vão, rapaz. Deixa de usar Deus para se promover, para ganhar elogio, para ganhar curtida no Facebook. É você quem está dizendo em seu coração que não há Deus, porque você não acredita que tem um julgamento, não acredita que tem um castigo, não acredita que Deus está vendo os seus atos.